episódio da Estação Cultura. Quantos encontros será que já não teve por aqui, hein? A estação, enquanto funcionou para o transporte de passageiros, foi o principal local de encontro da cidade e hoje ainda agrega os cidadãos campineiros por conta de se tratar de um centro cultural. É isso aí, a gente chamou o Rafael aqui, que é um historiador e mora também na Vila Industrial, para contar um pouco para a gente da história do bairro. Uma história que se confunde também com a história do centro, né, Rafael? O bairro começou a se formar, a Vila Industrial começou a se formar quando? A Vila Industrial, ela começou a se formar ao final do século XIX, num local considerado distante da cidade. Após a construção da ferrovia, a gente vai ter uma barreira que separa a cidade da Vila Industrial. E esse relativo isolamento do bairro é o que vai dar uma autonomia do bairro e uma identidade arquitetônica e uma identidade para os moradores também. Foi inclusive uma das primeiras vilas operárias do Brasil, né? Sim, a Vila Industrial é uma das primeiras vilas operárias do Brasil. Ela vai surgir nesse contexto da industrialização, que também está muito atrelado ao contexto da economia cafeeira do final do século XIX e início do século XX, e vai surgir no mesmo contexto das vilas operárias paulistanas, mas vão ter algumas características um pouco distintas das vilas paulistanas. E esse é só o começo da história que a gente vai contar para você a partir de agora. Então, a gente está chegando aqui no túnel, o conhecido túnel da FEPASA, que por muito tempo foi a única passagem dos moradores aí entre o trilho do trem, né? Justamente, a ferrovia ela dificultava a passagem do morador do bairro da Vila Industrial para a cidade, e essa construção ela facilitou um pouco essa locomoção. No entanto, a visão dos moradores da cidade ainda se mantinha em relação ao bairro, por conta das atividades que se realizavam ali. Tanto é que o apelido dos moradores do bairro, durante muito tempo, ficou sendo de bucheiro, por conta do consumo e venda dos miúdos do boi, que eles eram abatidos no matadouro, e consumido pelos moradores. Então, o bairro durante muito tempo ficou sob esse estigma. Mas hoje parece que essa situação se reverteu, porque o bairro, essa proximidade do bairro em relação ao centro, está levando uma valorização imobiliária da região. Agora, Rafael, vamos ver lá como tá, porque na verdade o túnel ainda é muito utilizado. 2.000 pessoas passam por aqui por dia, por exemplo. Então, a gente terminou de atravessar aqui o túnel da FEPASA e ainda é uma das poucas ligações que tem entre o centro e o bairro para quem é pedestre, né, Rafael? Isso é uma dificuldade que até hoje é presente na vida do morador da Vila Industrial. Ele tem que recorrer ao túnel. Então a gente chega aqui, já tem um pouquinho de casas históricas, de ruas de paralelepípedo, e é isso que a gente vai conhecer a partir de agora, né? Sim, aqui nesta rua nós temos um dos conjuntos que representam aqui as vilas ferroviárias que datam do final do século XIX. O construtor é de origem alemã e essas casas serviram aos trabalhadores da companhia ferroviária, a Companhia Paulista e a Companhia Mogiana. E olha, a gente desceu um pouquinho, saiu de perto dos trilhos e veio mais para a parte de baixo do bairro e também mudou de século, porque aquelas casas que a gente viu antes eram do século XIX e essa aqui, ó, já é do século XX, de os irmãos portugueses que construíram toda essa vila aqui e até controlavam os moradores. É isso, Rafael? A ideia na época dos irmãos eram construir habitações operárias e eles construíram uma casa aqui que eles podiam estar visualizando melhor os moradores e a entrada e saída deles aqui. Então, de alguma maneira, eles exerciam algum controle sobre os moradores e, ao mesmo tempo, esse tipo de moradia era geralmente feito sob encomenda e os moradores iam pagando à medida que podiam. Então, os moradores geralmente ou estavam ligados à ferrovia, ou ao Curtume, ou às outras fábricas que se instalaram no bairro. E hoje a gente tem aqui um dos conjuntos do bairro tombado e hoje é habitado por maior parte de população imigrante. Agora, essa travessa aqui tem até algumas casas que têm as datas. Por que eles geralmente colocavam essa data aí na frente da casa? É uma maneira de registrar esse acontecimento histórico, né? E faz parte também dos adornos frontais das casas.
É uma característica arquitetônica da época mesmo. Se a gente começou lá no ponto de encontro do centro, que era o relógio da Estação Cultura, a gente encerra aqui na Igreja São José, outro ponto de encontro aqui da Vila Industrial. Rafael, muito obrigada pela sua aula aí sobre o bairro. Obrigado a vocês e fico à disposição para qualquer dúvida. Agora, fiquei sabendo que tem gente transformando